Nesse vídeo eu vou te mostrar como é super possível fazer letterings digitais super lindos, super fofos, mesmo sem ter iPad e Procreate, usando um aplicativo gratuito. E aí pessoal, tudo bem? Ju Hua aqui, artista de lettering e de ilustração, e sim, eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer um lettering digital direto na tela do seu celular ou do seu tablet Android. Muitas pessoas não fazem lettering digital porque estão na espera do iPad, mas a gente sabe que um iPad não é lá tão baratinho. Então fazer lettering digital parece uma ideia distante, demorada, sofrida. Mas a verdade é que você não precisa de um iPad para começar agora. Você tem celular? Então você já vai conseguir acompanhar este vídeo aqui. E desenvolvendo e vendendo as suas artes, você pode juntar um dinheirinho para ajudar a comprar o tão sonhado iPad. E olha aqui, você não precisa se preocupar, porque com este vídeo você já vai conseguir dar os seus primeiros passos, os seus primeiros traços no digital, mesmo que você nunca tenha feito um lettering em telas. Então assiste esse vídeo com calma para você pegar bem esse passo a passo, porque lá no final do vídeo eu estou deixando uma surpresinha para você. Mas olha, só vai entender essa surpresinha quem assistiu o vídeo todo, porque ela depende de que você assista todo passo a passo, pegou? Então já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal, porque assim você me ajuda e me incentiva a trazer mais coisas legais aqui pra você. Então eu já vou apresentar aqui pra vocês o Ibis Paint, que é o aplicativo que eu uso para fazer os meus letterings digitais, e é só ir na Play Store, na sua loja de aplicativos, e baixar ele gratuitamente. Vocês vão ver que ele é bem levinho e que é super fácil de usar para fazer letterings digitais. Então vamos que vamos! Aqui eu vou fazer a arte na tela maior, mas o que precisar mencionar no celular eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? No celular eu uso uma canetinha que eu comprei avulso, já tem vídeo sobre ela aqui no canal, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição se você quiser saber mais sobre ela. E aqui eu já começo clicando no Ibis Paint, a minha galeria, e vou direto nesse sinalzinho de mais. Aqui no celular fica no cantinho. E aí eu vou puxar aqui para baixo para eu inserir as medidas, o tamanho do meu arquivo. Então aqui eu já vou começar mudando o DPI. Eu vou criar um DPI de 200. DPI é a qualidade do seu arquivo, basicamente. E aqui, nessa primeira medida, é a largura do arquivo. Vou colocar 150 por 150, vai ficar um quadradinho. Tá aqui o quadradinho. Mesma coisa aqui no celular. Aqui já está em 200, vou colocar aqui 150 por 150. E agora é só dar OK. Essa medida que eu passei para você, de 150 por 150, 200 dpi, já é uma medida muito boa para você começar os seus treinos. Você pode, a princípio, padronizar usando sempre essas dimensões. Depois, conforme for avançando, aí você vai mudando conforme a sua necessidade. Beleza? Aqui no celular eu já puxei a arte aqui pra dentro, pra eu não ter que criar duas artes ao mesmo tempo, mas pra conseguir mostrar pra vocês qualquer coisa que precisar fazer no celular, mesmo eu fazendo a arte aqui pelo tablet. Então ninguém vai ficar perdido por aqui, tá bom? E qualquer coisa, coloca a sua dúvida nos comentários. Então aqui eu vou direto pro passo a passo do lettering digital, mas tem vídeo no canal mostrando como funciona o rostinho do Ibis. Também vou deixar o link do vídeo na descrição aqui embaixo. E agora a gente vai direto para o baldinho de tinta. Clico aqui no baldinho de tinta e eu vou pintar esse fundo da minha arte. Então vou procurar aqui um rosto bem semelhante a esse da arte do lado. Para você procurar a cor, é só você ir mexendo aqui nesse círculo, nesse losango. Você procura a cor pelo círculo e pelo losango você pode deixar ela mais escura ou mais clara. Observa por aqui, ó, nesse segundo retângulo, que a cor ela vai modificando. Então é só procurar uma cor e depois ir deixando mais forte ou mais escura, mais opaca ou mais clara, beleza? Então vou lá procurar o meu rosto. Ok, achei. Para sair daqui é só clicar fora na área de trabalho ou aqui nesse quadradinho, porque esse quadradinho é referente às cores. Então se eu clicar no quadradinho, ele vai sair aqui dessa área.
E aí é só eu clicar na área de trabalho e pronto, eu já tenho aqui o meu rosto, meu plano de fundo. Posso diminuir aqui um pouquinho, ó, para eu conseguir visualizar tudo. E agora o próximo passo é a gente começar a escrever as palavras do nosso lettering digital. Para escrever, eu posso pegar o pincel e começar a fazer as palavras, mas eu não vou fazer isso exatamente em cima do fundo. Eu quero deixar esse fundo preservado aqui. Sendo assim, eu venho aqui nesses quadradinhos que tem o número 1, que é a parte de camadas, eu vou criar uma camada acima desse fundo. Venho aqui, ó, nesse sinalzinho de mais e pronto, eu já tenho uma camada acima, uma camada vazia, onde eu vou escrever as palavras do meu lettering digital. Se você ainda tem dificuldades com camadas, novamente, já tem vídeo explicando sobre camadas aqui, é só dar uma procuradinha. Então beleza, tô com essa minha camada 2 selecionada, e tem que estar selecionada, tá bom? Ó, camada 1 selecionada, fica meio azul. Camada 2 selecionada, ela que fica azul. Então, a camada que a gente vai escrever agora é a 2. Ela que tem que estar selecionada. Beleza? Para sair, ou eu clico aqui fora, ou clico novamente no quadradinho de camadas. E agora, eu vou procurar um pincel para eu escrever aquelas palavras ali. Então, eu já posso vir aqui na parte de pincel, acionei. Tenho aqui algum traço, porém, vocês não estão vendo. Por quê? Porque a cor que está selecionada é a mesma cor de fundo. Então, eu venho aqui e seleciono a cor branca. E agora, se eu fizer qualquer coisa aqui, ó, vai aparecer, tá bom? Então, é só você entender as ferramentas para não se enrolar. Bom, eu fiz esse rabisco aqui só para mostrar para vocês como que eu tiro ele daqui, como que eu apago. Eu posso aqui usar o desfazer, que é essa setinha de voltar. O refazer vai trazer de volta o traço, mas eu também posso usar a borracha. É só clicar aqui na borracha, abaixo de pincel, e aqui, ó, eu aumento o tamanho dela. Ela estava bem pequenininha. Para apagar é bem difícil, né? É só aumentar o tamanho, que aí eu consigo apagar tudo que está aqui, inclusive aqueles traços roxos, né, anteriores. Que embora eu não esteja vendo, mas se eu clicasse aqui na minha layer, ele ia estar aqui, os tracinhos roxos. Mas enfim, isso aí você vai percebendo com o tempo. Volto aqui para o meu pincel. E antes de começar a escrever, eu só quero conferir qual é o pincel que está selecionado. Para eu fazer isso, com o meu pincel aqui em azul, eu clico nessa bolinha aqui, que são as opções de pincéis. Clico em cima e aqui para mim já abriu o personalizado. Não sei se vai abrir personalizado para você, é mais provável que abra o básico. E aqui na parte de básico, você vai procurar a caneta de feltro dura, que é essa bem aqui, ó. Inclusive, é a que está selecionada para mim. Então, se não for essa caneta que está selecionada para você, é só clicar em cima de caneta de feltro dura e em seguida clicar nesse círculo aqui, que são as opções de pincéis, para você sair dessa parte aqui de pincéis, beleza? Aqui no celular, tá vendo que não aparece essa barrinha que aparece aqui no tablet? É porque essa barrinha, ela tá guardada aqui nesse segundo ícone, o ícone de pincel. É só clicar em cima dele que essa barrinha vai aparecer. Um pouquinho menor, né? Mas tudo que tem no tablet também tem no celular. Então, por exemplo, se eu clico aqui no baldinho de tinta, olha só o que vai aparecer aqui no segundo ícone, o baldinho de tinta. Se eu clico aqui novamente e venho, por exemplo, para a borracha, vai aparecer uma borracha. Então aqui, esse ícone vai aparecer a ferramenta que você tiver selecionado. Mas nesse ícone aqui, você também consegue ver a aba de ferramentas do Ibis Paint. Então aqui, ó, é só você clicar em pincel. E aqui do lado vai aparecer as opções de pincéis. Aí você clica em cima e vai procurar aqui em básico. Tá vendo? Ó, que tem bastante pincéis. É só você ir passando para cima. Você vai procurar o pincel caneta de feltro dura, essa daqui. Depois que tiver selecionado, é só clicar na área de trabalho ou nessa setinha dupla para baixo para você sair dessa área. Então, beleza, com o meu pincel selecionado e o traço escolhido, eu vou escolher agora o tamanho desse traço, a espessura. Se eu quero ele fininho ou se eu quero ele mais grosso. É por essa barrinha aqui que a gente vai escolher. Então, aqui eu vou procurar um traço médio para poder escrever a palavra find. E já vou começar a escrever. Aqui eu percebo que a minha palavra, ela tá meio que num bounce, né? Numa técnica do bouncing lettering. Então, eu vou tentar seguir esse mesmo estilo.
terminei de escrever a minha palavra, mas olha só, essa minha palavra tá muito pro lado. O que eu posso fazer para ajeitar? Bom, como ela tá sozinha dentro de uma layer, eu posso vir aqui, ó, em transformar e já consigo ver aqui alças de modificação. Inclusive essas alças, elas são mais atuais, né, no Ibis Paint, antigamente não tinha. Então, com essa ferramenta aqui de transformar, eu posso reposicionar a minha palavra aqui um pouquinho mais para o meio. E com essas alças, eu posso diminuir um pouquinho também o tamanho dessa palavra, para ficar mais ou menos parecido com a arte original. Ajustei, dou OK e beleza. Agora eu vou para a próxima palavra, Your. Aqui eu vou ampliar um pouco mais o meu papel. Vou diminuir um pouquinho a espessura, porque o Your é bem fininho. Posso testar aqui, ó, não gostei, vou voltar. Posso voltar também dando um clique duplo na tela, desse jeito. Gostei desse traço, então vai ser com ele mesmo. Aqui a palavra Your tem serifa, então eu vou colocar umas serifinhas. Essas serifas aqui, elas não são regradinhas, tá bom? Elas são serifas de distorção. É um estilo que eu gosto muito de fazer. E agora, a gente vai para a última palavra, que é tribe, ou seja, encontre sua tribo. Inclusive, eu tinha até esquecido de falar para vocês qual o significado desse lettering digital, né? Desse texto. Mas antes, dá uma olhadinha nesse Your. Olha como ele tá totalmente torto. Para eu consertar, vocês já sabem, né? Ferramenta de transformar. Mais uma observação. Agora, a gente tem duas palavras na mesma camada. Se eu clicar em transformar, ele vai querer transformar as duas palavras, sendo que a primeira já está ok, eu não quero mais mexer. Então, para eu selecionar apenas essa palavra aqui de baixo, eu venho aqui na ferramenta laço e vou selecionar apenas ela. Prontinho, ficou pontilhado, demarcando o que eu quero modificar, e agora sim eu venho aqui em transformar. Para essa palavra ficar um pouquinho mais linear, eu preciso rotacionar ela. E para eu rotacionar, é só eu vir aqui, ó, nessa setinha curva que aparece aqui em cima. Cliquei, movimentei. Dá para eu mexer também no tamanho dessa palavra, inclusive na posição também, ó. Mas é aqui realmente que eu quero, então eu vou dar um OK. Um pouquinho mais para baixo. E agora eu tenho que sair dessa seleção. Para eu sair, eu tenho que clicar aqui, ó, nesse quadrado pontilhado no cantinho inferior da direita. Cliquei, saí da seleção. Tem que sair, porque senão você vai tentar fazer outras coisas aqui e o Ibis não vai deixar. Ele só vai deixar depois que você sai da seleção, beleza? Então vamos lá para a última palavra. Bom, para eu escrever a palavra tribe, seria muito legal eu criar aqui linhas guias, para eu conseguir colocar um tamanho mais padronizado para essa palavra. Mesmo que ela tenha aqui uma variaçãozinha de altura entre as letras, mas, por exemplo, a parte de baixo, para ela ficar certinha em cima de uma linha. Então, eu vou fazer isso aqui rapidão com vocês. Tá vendo aqui a parte de camadas? Eu vou criar mais uma camada, camada 3, e eu vou puxar para baixo. Agora a 3 virou 2. Essa 3 aqui é onde estão as nossas palavras. E essa 2 aqui está vazia. Ela, eu vou diminuir um pouquinho a opacidade para tudo que eu for fazer nessa camada ficar um pouquinho mais clara e eu entender que é apenas um esboço. Beleza? Estou na camada 2. E agora sim, eu venho aqui fora, clico aqui no meu pincel e vou acionar a minha régua. Clico aqui nesse segundo ícone, da direita para a esquerda, e clico aqui, ó, nessa régua reta. Olha só que surgiu para mim uma régua na horizontal.
Essa régua a gente mexe nela assim, ó, clicando nessas bolinhas da extremidade. E a gente coloca para qualquer direção, mas aqui eu realmente vou querer ela na horizontal. Posso colocar até fora aqui da minha área de trabalho para não me atrapalhar. E aqui eu vou criar linhas guias. Aqui você consegue perceber que eu criei, na verdade, 3 linhas. Essas duas aqui vão comportar a letra R e a letra I, enquanto esse espaço maior vai comportar a letra T, B e a letra E. Só que a E, ela é um pouquinho mais alta, né, do que a base. Então, eu posso até fazer outra base aqui para eu colocar a minha letra E. Então, beleza, já posso desligar aqui, ó, a minha régua. Clico aqui fora. Volto aqui para a parte de camadas. Eu posso até diminuir um pouquinho mais essa opacidade, para deixar bem mais fraquinho aqueles traços de linhas guias. E volto para minha camada de palavras, onde agora eu vou escrever a palavra tribe. Para eu escrever bem certinho, eu também posso usar a minha régua. Clico novamente, seleciono e dessa vez eu coloco ela, ó, na vertical. Tiro da minha frente e aqui eu vou começar a fazer as letras do tipo bastão, com variação de espessura e com um espaço dentro delas para receber preenchimento. Procurei aqui uma espessura legal. Estou tentando colocar a mesma espessura para cada letra. Esses traços que eu estou fazendo são esses traços aqui, ó, da letra. Da T, da R, da I. Estou na B agora e vou para I. Aí eu não preciso de régua, né? Então posso desligar aqui em off. Clico de volta e aqui é só desenhar a letra E. Na letra E eu também tentei colocar a mesma espessura que eu estava usando para as outras. É claro que a letra T e a B pode ter uma espessurinha um pouquinho maior porque elas serão maiores. E agora que eu finalizei essa parte linear das letras, eu já posso ir finalizando elas com os traços que faltam. Finalizei aqui algumas letras, eu vou voltar aqui na parte de camadas, vou clicar aqui na parte de esboço das linhas, ó. E aqui nesse olhinho eu posso ligar e desligar a minha camada. Se eu desligo, ela some, mas ela continua aqui para eu ligar a qualquer momento. Só que agora eu não quero mais que elas continuem aqui. Eu vou deletar essa camada. Clico aqui na latinha de lixo. Vou voltar aqui para minha camada de palavras. E agora, tá vendo que não está finalizado? Porque eu tenho pouco espaço. Então eu vou ajustar um pouquinho essas letras para poder caber. E eu consegui fazer esse traço aqui do T, ó, que ele é bem espaçadão. Então aqui eu já vou selecionar toda a minha palavra. Venho aqui em transformar e já coloco um pouquinho mais para o lado. Ok. Saio da seleção. Vou selecionar aqui essa letra E, que ela tá muito sozinha ali pro canto. Saio da seleção. A minha letra I tá muito grudada na letra R. Saio da seleção. E olha só como já tá ficando bem melhor.
E agora sim eu posso continuar finalizando aqui as minhas letras. Aqui é importante falar que a gente tem que fechar bem essas partezinhas aqui, ó. Tá vendo que ficou um pouquinho em aberto? Diminui aí um pouco a sua espessura da caneta e fecha. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês aqui no comecinho do nosso lettering digital, mas que é muito importante, é o estabilizador. Vou selecionar aqui o pincel, vou fazer aqui um traço qualquer. Tá vendo como ele tá saindo bem fluido? Esse traço ele tá assim por conta de muito treino. Realmente eu treino bastante. Mas também porque existe o estabilizador do Ibis Paint, ou seja, ele dá uma melhoradinha no nosso traço. Essa mãozinha aqui, ó, tem a opção de estabilizador. E tá vendo aqui, ó, que ele tá no 10. Então, eu sempre coloco essa barrinha aqui no 10, que é o máximo. Ou seja, ele vai estabilizar o meu traço ao máximo. Se eu deixar ele aqui no off, olha só como pode sair meu traço. Eu tô fazendo do mesmo jeitinho que eu fiz o primeiro. E se a gente der um zoom, olha só o quanto ele sai tremidinho. Isso é porque a gente está desenhando em uma tela e a tela é realmente muito lisa. Então, por isso, a gente precisa usar o estabilizador se a gente quiser ter um traço um pouquinho mais firme. Mas o estabilizador, ele também não te garante 100%. Você tem que treinar bastante, fazer bastante exercício, fazer bastante lettering digital para você desenvolver esse traço mais fluido também. Então, eu vou voltar aqui na mãozinha, estabilizador, e vou colocar aqui em 10. E aí sim, tudo vai ficar ok. Agora que eu terminei aqui o meu desenho de letra, eu só vou usar aqui a borracha para fazer um detalhezinho que eu gosto muito, que é deixar as minhas palavras com uma finalização quadrada e não redonda. Por exemplo, se eu der um zoom aqui, o início do meu traço, ele tá redondinho. Então, eu gosto de vir aqui, ó, e deixar ele quadradinho. Volto aqui, no finalzinho da letra D, e a mesma coisa. Posso fazer isso aqui com a letra N também e a letra I, mas aí eu já não acho tão necessário. Então, fechamos aqui a parte de desenhar as nossas letras. Agora, para a gente continuar, a gente vai ter que inserir esse efeito bem aqui, que está na palavra Find. Na verdade, está em todo o lettering, mas a gente consegue ver principalmente nela. Então, para isso, eu venho aqui em Camadas, e a camada 2 é onde está meu texto. Eu vou clonar essa camada, ou seja, eu vou fazer uma cópia. Para eu fazer isso, eu venho aqui, ó, nesse maisinho branco, clico em cima e venho em clonar layer. Pronto, a camada 3 e a camada 2 são exatamente a mesma coisa, a mesma arte. Então, se elas são as mesmas artes, eu posso desligar a 3 que eu continuo vendo a mesma arte, porque a que estava embaixo é igualzinha a que está em cima. Então, beleza, desliguei aqui a camada 3 e vou clicar na camada 2. E essa camada 2 eu vou colorir de preto. Para eu fazer isso, eu posso fazer de várias formas, mas a principal e a melhor é você usando o botão Alpha Lock, que é esse botãozinho bem aqui. Clico em cima dele. Agora, essa minha layer está com o Alpha Lock ativo, o que vai permitir que eu venha aqui no pincel, escolha, por exemplo, a cor preta e consiga pintar, tá vendo? Essa minha palavra. Com o Alpha Lock, eu consigo pintar todos os elementos que estão dentro de uma camada, sem pintar essa parte aqui de fora. Tá vendo que eu tô passando aqui pra caramba a caneta e não tá acontecendo nada? Ele só vai pintar realmente o que tem na camada. Então, eu venho aqui, ó, e já passo todo mundo pra cor preta. Ok. Terminei de fazer isso, volto aqui e desligo o Alpha Lock. É importante você também desligar o Alpha Lock depois de usar. Senão, você pode esquecer que ele está ativo, tentar desenhar e não conseguir e achar que há algum problema, algum bug do Ibis Paint. Tá bom? Então, desliga após usar. E agora eu vou ligar a camada 3, mas vou permanecer com a camada 2 ativa. Se é a camada 2 que está ativa, qualquer coisa que eu vier fazer vai ser na camada 2.
Então, eu vou clicar aqui fora e vou usar o transformar para puxar a camada 2 um pouquinho para baixo. Olha só o que está acontecendo. Aquelas palavras lá que a gente pintou de preto, a gente está deslocando um pouquinho para o lado e trazendo essa sensação de sombra. Eu posso colocar bastante sombra ou só um pouquinho de nada aqui. Mas como eu estou fazendo igual ao lettering digital original, eu vou puxar um pouquinho para o lado. E ok. Olha só como está ficando o nosso lettering. E agora o que está faltando? Bom, a gente tem ornamentos nesse lettering, certo? Então vamos fazer esses ornamentos? Para isso eu vou criar uma nova camada especificamente para eles. Então eu venho aqui, vou clicar na camada 3, para aí sim chamar uma camada nova. Porque toda vez que a gente chama uma camada nova, ela vai para cima da camada que estava acionada. Então, por isso eu cliquei na camada 3, para que ela viesse aqui para o topo. E essa camada é a 4. Com ela acionada, eu venho aqui, escolho uma espessura e já vou começar a fazer esses elementos de decoração. Então, aqui eu tenho setinhas. Aqui em cima da letra T, eu tenho algumas folhinhas. Aqui eu tenho algumas bolinhas, que é muito comum fazer essas bolinhas nos meus letterings. E aqui abaixo eu tenho alguns triângulos. Prontinho, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu desenhei aqui de preto, assim como está na nossa arte. E para vocês enxergarem, eu vou precisar colorir. E com isso, eu vou pintar de amarelo, conforme o lettering digital original. E para eu colorir, eu também vou criar uma nova camada. Clico aqui no sinalzinho de mais e criei uma camada nova. Só que eu vou jogar essa camada para baixo dessa camada 4, porque é na camada 4 que estão os meus desenhos. Então, eu vou jogar aqui, ó, embaixo, clicando nesses 3 tracinhos e puxando um pouquinho para baixo. Pronto, agora a camada 4 vai ser a de pintura dos meus elementos. Então, eu já clico aqui fora, posso usar o meu pincel mesmo, venho aqui, ó, escolho um amarelo, e aí eu venho com o meu pincel colorindo os meus elementos. Tá vendo que eu tô pintando aqui de amarelo, e mesmo assim esse traço preto continua? É porque eu tô pintando na camada abaixo, aonde tá esse traço preto. Por isso que eu falei para vocês criarem uma camada para colorir e puxarem para baixo da camada do desenho dos elementos. Aqui outra forma de pintar é com o baldinho de tinta, a latinha de tinta. Clicou em cima, clica dentro. E assim você até adianta um pouco o seu tempo. Agora, com certeza, você está conseguindo ver os elementos, né? Agora tá faltando uma coisinha. Tá vendo aqui que na palavra tribe eu tenho um preenchimento no estilo tribal? Também é outro estilo que eu adoro fazer. Então, a gente vai fazer aqui também. Bom, para esse preenchimento ficar certinho dentro da letra, eu vou ter que criar uma nova camada. E essa camada, ela vai ter que ficar abaixo do meu traço branco, porém acima daquela sombra que a gente criou. Então, vamos lá. Clico aqui na parte de camadas, clico aqui na camada 2, que é a minha camada de sombra, e aí eu vou criar uma camada nova, para ela ficar acima da camada 2. E essa camada nova, que agora é a nossa camada 3, ela está literalmente entre os traços, é justamente aquilo que a gente quer. Então, beleza, clico aqui fora, escolho aqui o meu pincel, dou um super zoom aqui na minha letra,
e escolho uma espessura para eu fazer esse preenchimento. E agora é só começar a fazer os tracinhos. Tem que ter um pouquinho de cuidado para você fazer os traços exatamente dentro das letras, para você não passar um pouquinho da letra e acabar escapulindo ali no cantinho. E olha só o nosso lettering digital praticamente finalizado aqui. Vê se não está aparecendo o original. A única coisinha que está faltando é essa sombra atrás da palavra your, que no original está amarelinha e aqui está escura. A gente pode mudar isso. É só ir lá na camada das sombras, que é a camada 2, clico em cima dela, aciono o Alpha Lock e com o mesmo amarelo que eu usei para poder fazer os outros detalhes, eu venho e modifico essa cor aqui atrás. Prontinho. Venho aqui e desligo o Alpha Lock. Ah, Juliana, mas ficou um pouco bagunçado isso daqui, eu não sei se eu gostei. Não tem problema, mesmo sendo sombra, a gente pode vir com o laço, selecionar essa sombra, ó, todo cuidadinho para selecionar apenas a sombra, vem aqui na ferramenta transformar e puxa um pouquinho, ajustando. E olha só como é que ficou. Ok? Saio da seleção e prontinho. Agora que eu finalizei o meu lettering digital, eu posso juntar essas camadas todas em uma única camada. A única coisa que eu vou indicar para vocês é não juntar com o fundo, porque aí você pode depois testar fundos diferentes. Então, como é que eu faço para juntar todas essas camadas? Eu venho aqui na parte de camadas e vou começar aqui, ó, da última camada para baixo, de cima para baixo. Clico na de cima e agora eu clico em mesclar. Pronto, ó. Vou clicando, clico mais uma vez e mais uma vez. Todo mundo agora ficou na camada 2. Se eu desligar, todo mundo vai embora. Se eu ligar, todo mundo reaparece. Essa parte de camadas requer um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de estudo, mas para esse lettering digital você pode fazer exatamente dessa forma que eu estou te explicando. Começar de cima para baixo, mesclando, que vai dar certo. Beleza? Agora é só eu ajustar esse espaçamento aqui do meu lettering. Vou subir um pouquinho esse lettering e deixar ele mais centralizado. Ok, agora está bem melhor. Esses meus triângulos aqui, eles parecem que estão subindo. Eu consigo ajeitar? Claro que sim. Agora sim, eles estão bem mais lineares, bem mais equilibrados e bonitos. As minhas setas lá em cima, também posso diminuir um pouquinho? Claro que sim. Seleciono e diminuo um pouquinho o tamanho delas. Ok? E mais uma vez, agora se eu clicar em transformar sem usar o laço, a modificação vai ser aplicada a tudo que tem na camada. Então, transformar. E ok, já está bem mais centralizado e mais equilibrado o meu lettering. E aí, tá parecido com o original? Percebe que é mais uma questão de você ter calma e paciência do que ser algo realmente difícil de fazer? Fora que tudo que eu mostrei aqui no tablet, você vai encontrar aqui no celular. É só você lembrar que é nesse segundo ícone que você vai encontrar as ferramentas que eu acionei aqui usando essa barra. As camadinhas também estão aqui, ó, com a opção de camada nova e a opção de clonar nesse quadradinho branco. Então, não tem mistério. Agora, só o que está faltando é você assinar.
E aqui você pode fazer o lettering digital igualzinho do jeito que eu fiz, mas depois você pode ir testando outras letras, cores, elementos para você ir se acostumando com o Ibis Paint. Ah, e lembra daquela surpresinha que eu falei no começo? Eu tô deixando aqui na descrição um PDF com todo esse processo que a gente fez escrito para você. Junto com ele também eu tô deixando a base da arte que a gente fez em preto e branco, para você se referenciar ou usar como molde, como modelo para o seu lettering digital. Aqui no canal já tem vídeo ensinando como inserir uma imagem dentro do Ibis Paint, então é só inserir essa imagem e depois seguir o passo a passo. Qualquer coisa, você pode fazer esse exercício assistindo o vídeo aqui novamente, para você não se perder, mas pelo contrário, para você fazer uma arte de arrasar. E se você fizer esse lettering digital, posta lá no Instagram e me marca para eu compartilhar o seu resultado. Agora, escreve aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Você vai tentar fazer? E vai ser onde? Vai ser no tablet ou no celular? Muito obrigada por ter assistido até aqui e bye bye!